E nosso estudo de hoje está na Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Emmanuel vem comentar na penúltima lição do livro Vinha de Luz, 179, palavras. Nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases, pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação, de evitar o comentário alusivo ao mal qualquer que seja, de calar a explosão da cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que te não dizem respeito, de esquivar-te a promessas que não poderias cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura, de fugir a reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sob todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem aos outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com o sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Quando a gente vem estudar essa parte psicológica, essa parte do espírito, a gente vai ver que a gente exterioriza aqui na Terra nossas atitudes através de pensamentos, de palavras ou de atitudes. Os espíritos até chamam a nossa atenção para o pensamento. Falar, o pensamento é criador, tudo começa no pensamento, e que a gente deve ter um trabalho, sim, de fazer um policiamento muito grande no pensamento. Principalmente porque o pensamento é a principal forma de comunicação entre os espíritos. Então, quando um homem vem conversar comigo, eu vejo, fisicamente, escuto o som da sua voz. Mas quando o espírito chega perto de mim, primeiro eu não o vejo, e não escuto a voz, eu simplesmente recebo as ideias que ele está passando para o meu pensamento. Mas daí do pensamento, a primeira maneira de eu exteriorizar é através da minha palavra. E as palavras, a gente sabe muito bem que as palavras elas podem ser muito construtivas, como podem ser totalmente destrutivas. E tem coisa que não tem como voltar atrás, é a palavra já dita, e a palavra que feriu, a palavra que machucou, e a palavra que acaba com amizades, acaba com relacionamentos, acaba com oportunidades que poderão até voltar a acontecer, mas que são postergadas e que vão trazer ainda muito tempo ainda de período de desagradável ainda, de consciência pesada pelo fato de ter pronunciado algumas palavras. Então o convite do estudo de hoje é para que a gente possa estar, principalmente no momento que a gente está vivendo, policiando as nossas palavras também, porque a gente vai pensar no seguinte, né? Enquanto a gente tem uma conversa amigável, a gente tem possibilidades de estar influenciando e de também ser influenciado. A gente tem possibilidades de ouvir ideias que sejam edificantes e até mesmo possibilidade de conhecer a fonte daquelas informações para saber extrair o que é de bom e o que não é bom. E a gente costuma fazer isso, aliás, com tudo na nossa vida. A gente começa a olhar para as pessoas e ver, peraí, todo mundo tem lado luz e lado sombra. Eu quero absorver o lado luz e vamos deixar o lado sombra de lado, vamos tentar estimular cada vez mais o lado luz, porque quanto mais a gente estimula, a sombra vai ficando de lado. Mas a gente está vivendo um momento já de algum tempo para cá, pelo menos de 4 anos para cá, de uma polarização muito grande que ela mais afasta, isso é público e notório, acabou com amizades, acabou com relacionamentos até mesmo conjugais, né, de muitas pessoas pelo nosso país. E por quê? Pela intolerância, pela maneira como as provocações vêm acontecendo. Né? Ontem, por exemplo, eu trabalho com música profissionalmente, e teve uma música que eu toquei que alguém levantou lá e
falou fora presidente, de repente uma outra pessoa do lado de maneira gratuita também, sem conhecer aquela pessoa, falou uma outra coisa contrária, totalmente agressiva, e o primeiro comentário que eu fiz, eu falei, caramba, poderia ter tido uma briga ali, porque um manifestou uma opinião política e o outro, né, foi totalmente agressivo contra aquela opinião política. Bem, a gente sabe, ninguém é criança, a gente sabe que isso está acontecendo já há bastante tempo, e que isso simplesmente, ao invés de criar um ambiente de debate, um ambiente que vai ser construtivo, ele está criando um ambiente cada vez mais explosivo, que vai criando essa relação, às vezes, de ódio, muitas vezes, e o ódio a qualquer momento vai sair daqui para se exteriorizar em ações como está acontecendo. Aí a coisa fica pior ainda. A gente lembra de uma vez de um velho conto popular, falando que a pessoa chegou no alto de um morro, e aqui no Rio de Janeiro a gente pode pegar como referência o Corcovado pela sua beleza e pela sua altura. Ele chegou lá em cima e ele foi convidado a pegar um papel, picar todo o papel e jogar lá de cima, ao vento. E 10 minutos depois ele foi convidado, agora eu quero que você pegue todo aquele papel de novo e reúna de novo. E ele falou, isso é impossível, e realmente é impossível. Ele falou, a palavra dita é da mesma maneira. Você não vai ter nunca mais como pegar essa palavra de volta. Então, muitas das vezes, ela vai ficar aqui no pensamento, mas enquanto ela está no nosso pensamento, só os espíritos estão vendo, os encarnados aqui não estão vendo, não estão ouvindo, né? Então, o que acontece? Já que está aqui no nosso pensamento, vamos fazer aquela meditação, né, sobre vale a pena essa palavra ser dita? Pô, os gregos já falam isso há muito tempo e todo mundo conhece esse texto, né? É verdade? Não é. É bom? Não é. É útil? Não é. Se não é verdade, não é bom, não é útil, para que eu vou falar? Algumas vezes não é verdade e a gente fala porque vai ser bom, vai ser útil. A gente omite algumas verdades algumas vezes. Vai falar, não, a doença está em estado grave. Não, dá para recuperar. A gente sabe que se mexer com o psicossomático da pessoa, a pessoa pode se entregar e daqui a pouco está entrando num despenhadeiro aí com a enfermidade. A gente omite, né? Então a gente fala assim, é verdade? Não, não é o que eu vou falar, mas é bom, vai ser útil. E pode até se converter numa coisa boa ali na frente. Esse que, quando vai falar de mentira, por exemplo, a gente vai ficar assim, Jesus falava que suas palavras sejam sim, sim, não, não. Mas ao mesmo tempo, Jesus, quando está conversando com Nicodemos, ele fala para a gente, pô, se eu estou falando das coisas da terra e você não acredita, se eu te falar das coisas do céu, é que não vai ter como você acreditar mesmo. Ele está querendo dizer para a gente que ele não disse tudo, né? Então, às vezes a gente omite, a gente não vai dizer tudo também. De maneira que me lembro de Charlie Chaplin, que fez uma música maravilhosa chamada Smile, que teve a tradução aqui do João de Barro, do Braguinha, e o Braguinha botou na música dele o seguinte, sorri, vai mentindo a tua dor e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Então, por que eu vou ficar transmitindo tristeza para as pessoas? Transmite alegria. E Noel Rosa, o sambista da vila, tem uma frase até melhor. Ele fala, saber mentir não é crime, é bem sublime o que se diz mentindo para fazer alguém feliz. Que frase bonita, né? Então o que acontece? A gente tem que saber, é claro, né? Saber balancear, saber interpretar e saber os limites da mentira para que ela não se torne um costume e do costume ela comece a interferir no nosso caráter. Mas fica aí a mensagem só para a gente policiar as palavras. Então vale a pena, sim, a gente calar a cólera, a gente deixar de emitir uma opinião, porque vai ser contrária e vai trazer contendas no momento errado. Quando a pessoa vier perguntar de maneira calma qual é a sua opinião, aí sim eu vou colocar minha opinião, vou conversar. Uma vez eu fui fazer um comentário político através do Facebook, uma pessoa entrou e falou, mas você faz um monte de palestra falando de paz e agora está falando sobre isso. Eu falei, mas eu falei alguma coisa contrária, quer dizer, a gente não pode emitir nossa opinião política, e a gente aprendeu com o exemplo do que aconteceu com o Divaldo Pereira Franco recentemente, que realmente não é muito bom a gente fazer a nossa opinião política de público, não, no momento que a gente está vivendo aqui no país, mas que as nossas palavras sejam sempre de edificantes, positivas, para sempre, para frente e para o alto. E é o convite que o Emmanuel está fazendo a gente agradece mais uma vez ao Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.